Uma outra questão que eu recebo muito, que as pessoas me perguntam muito, é sobre as apostas. Tema polêmico. Existem aqueles que defendem que as pessoas podem ter esse tipo de acesso, elas podem apostar se elas quiserem. Outras pessoas são mais radicais e acham que o governo precisa intervir, as apostas não podem acontecer, tendo em vista os prejuízos que elas podem causar dentro, né, de um contexto aí que a gente vê muitas pessoas com vício, perdendo tudo e tudo mais. A ideia aqui é a gente não dizer qual seria o papel do governo, mas a gente falar de como isso é algo que traz uma certa preocupação. E uma parte disso vem da nossa própria cultura, né? A gente cresce com essa ideia de vamos fazer uma fezinha, porque quem sabe isso vai permitir com que a gente mude de vida. Então, isso é uma cultura não só no Brasil, a gente tem relatos, por exemplo, que nos Estados Unidos, não só essas bets, mas as apostas mais, que a gente diria assim, mais tradicionais, né? Loteria, que tecnicamente eu confesso que eu nem sei se a gente pode chamar isso como aposta em si. Mas pensando na questão de loteria, essa ideia de eu vou fazer uma fezinha, eu vou colocar meu dinheiro ali e quem sabe isso não muda a minha vida, é algo que está muito enraizado na nossa cultura. Quando surgem essas apostas, seja ela de N assim, tipos, né? Por exemplo, vamos pegar as esportivas, você tem uma facilidade muito maior, você tem agora algo que é bem atrativo também aos jovens, talvez aqueles que nem eram tão ligados assim a essas mais tradicionais que você faz na lotérica, eles veem na aposta esportiva algo atrativo, algo que eles entendem de futebol, entendem daquele meio ali e acham que podem arriscar alguma coisa. É, então, acho que existe um pouco dessa questão da emoção, do entretenimento, de fazer algo ali, ficar na expectativa, aquilo me gerar um efeito dopaminérgico e que isso tem uma base muito atrativa, tem um fundamento muito atrativo. E isso, ao mesmo tempo, traz aquela ideia de que eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu posso, de repente, fazendo isso constantemente, quem sabe eu não consiga mudar de vida por meio disso aqui. E aí a gente tem algo que é a ideia da facilidade. Tudo que é uma facilidade, ela tende a ser mais atrativo. Isso tende a ser mais atrativo do que eu construir algo de longo prazo, algo que vai gerar muito esforço e que o resultado eu vou ver lá na frente. E essa questão do se esforçar muito por algo que vai estar só no futuro é complexo. Se a gente for parar para pensar, cursos, né, que para você ingressar você tem que passar num vestibular muito difícil, tal como medicina em geral aqui no Brasil, ou concursos públicos que você geralmente estuda por um bom tempo até conseguir efetivamente uma aprovação dentro do número de vagas, são coisas que muitas pessoas elas param no meio do caminho. E não só apenas isso, mas se você tem um objetivo profissional, pessoal também de longo prazo, isso tende a não ser uma coisa tão fácil, tão intuitiva, porque o persistir sem ver um resultado imediato é algo complexo. Então, a aposta ela traz uma ideia que vai justamente ser um facilitador na cabeça da pessoa para ela alcançar algum objetivo dela também. Você tem esse lado da aposta. Eu vou mudar de vida de uma maneira mais fácil, mais rápida, sem precisar ficar ali por muito tempo. Então você tem esse lado também da pessoa acreditar que ela pode mudar de vida dessa forma. Tem aqueles que vão
apenas tá ali participando de uma maneira eventual, de vez em quando, sem pensar nem no futuro. Ele quer aquele momento ali e agora. E tem aqueles que acham que vão conseguir mudar de vida, que vão conseguir viver daquilo ali. O fato é que hoje, se a gente for pensar em dados, ó, tem um dado do Banco Central de janeiro a março de 2025, dizendo que o volume mensal movimentado em bets era aqui na casa dos reais, 30 bilhões de reais mês. É muito dinheiro. São muitas pessoas ali. E no meio disso tudo, você vai ter gente que tem uma condição financeira muito boa, gente que não tem. Você vai ter pessoas que estão completamente viciadas naquilo, pessoas que estão ali no limite, digamos assim, se é que a gente pode falar, razoavelmente saudável, usa aquilo ali como alguma brincadeira, algum entretenimento. Bom, o que eu tenho para falar é que me assusta quando a gente cruza dados e vê o percentual de pessoas, por exemplo, que são beneficiadas pelo Bolsa Família, que estão ali usando aquele recurso de alguma forma para colocar em bet. Então, isso é um dado complicado. Se eu estou sendo beneficiado por um programa que tende a me ajudar financeiramente, a fazer com que eu tenha uma vida razoavelmente, assim, um pouquinho melhor, né? Que quer me dar um start para que eu caminhe com as minhas próprias pernas. Isso aí, você ter parte desse recurso usado para bet, é algo que choca, né? Então, a gente vê que a grande pergunta, eu acho, né, é o que fazer com isso? Eu acho que, independentemente do governo ter alguma medida ou não, ter alguma atitude ou não, a gente precisa mudar algo aqui dentro. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho condição e eu preciso construir um futuro, eu preciso pouco a pouco pegar talvez um dinheiro que já quase não sobra, mas em vez de eu gastar ele com algo como bets, né, eu preciso pegar esse dinheiro e investir em algo que vai me garantir um futuro melhor. Seja uma capacitação, seja começar um pequeno negócio. Então, em vez de colocar o dinheiro ali, eu tenho que ter essa visão de, cara, usar o dinheiro com inteligência. Isso não é tão simples, porque a gente entra em várias questões, na questão da formação, na questão da educação financeira. Então, criticar a população pobre é algo que tende a ser a nossa atitude, né? Ah, mas o cara recebe Bolsa Família e aposta em bet, tudo bem. Também acho errado. Agora, a grande questão é como que a gente leva a educação financeira para essa galera? Como que a gente faz uma mudança de mentalidade ali? E eu acho que, acima de tudo, essa deve ser uma preocupação também do governo. Muito mais do que simplesmente proibir ou não bets no Brasil. Eu acho que essa visão de como mudar a mentalidade do brasileiro com relação a finanças deve ser uma preocupação que vai ali estar diretamente ligado com políticas públicas.